Olá, nono ano! Como você está? Espero que você esteja muito bem. Preparado para a gente começar a nossa aula de inglês de hoje? Sensacional, porque você sabe, se é inglês, é sucesso pleno e absoluto. Portanto, vá pegando a sua apostilinha. Você deve abri-la lá na página número 49, a tarefa número 26. Como assim? Tarefa? Tanto eu quanto a Prograssi dissemos que você teria de fazer a tarefa número 26 para hoje. Portanto, é o que nós faremos agora. No início dessa aula, começaremos aí pela correção da tarefa número 26. Vamos lá? Muito bem, aqui estamos, tarefa número 26, página 49. Se você não fez ainda, dá tempo de pausar o vídeo, fazer e depois você vem pegar a correção, não é? Então, olha só, nessa primeira parte, ele trazia alguns livros, filmes também, indicações de filmes interessantes e que fazem muito sucesso até hoje nos Estados Unidos, não é? São filmes novos, coisas antigas, mas que ainda têm uma grande repercussão nos Estados Unidos. E você tinha que ler a sinopse de cada obra e completar com os verbos modais can, may e must. Revisando rapidamente, a gente usa can quando a gente está falando de capacidade, habilidade, o may quando a gente fala de permissão formal ou possibilidade e o must como obrigação. Olha só, aqui na letra A, certamente você conhece esse rapazinho. Ah, e você certamente já fez a clássica pergunta: Where's Wally? Where's Wally? Cadê o Wally? Não é? E aqui ele traz aqui uma curiosidade, não sei se você sabe. Olha só, Where's Wally? It's a book and recently celebrated its 30th anniversary and is as popular as ever. Então, olha só, veja só, celebrated its 30th anniversary, ou seja, o seu 30º aniversário, 30 anos no livrinho, né? Então aqui, nessa letra A, você que fez, deveria ter usado o verbo modal can, ok? Can be. A ideia de que esse livro pode ser aí uma grande alternativa para aquelas pessoas que não gostam de ler muito, né? Estão começando a ler, pegando o gosto da leitura. Então, Where's Wally can be a great alternative. Na letra B, a gente tem uma série aí do Percy Jackson, não é? Que tem ele como um aí dos principais personagens. E você deveria utilizar may, porque ele está trazendo um lugar aqui, que é o Camp Half-Blood, né? E ele está falando que esse lugar tem a possibilidade desse lugar existir. Portanto, se esse lugar tem essa possibilidade de existir, claro, dentro da série, é uma série que fala sobre demigods, ou seja, está falando sobre os semideuses. Portanto, se é um lugar que tem essa possibilidade de existir, a gente tem de usar o verbo may aí, o modal may, tá bom? Seguindo aqui, ele traz aqui um livro chamado Holes. E aqui, nesse sentido da frase, né, você que leu o texto todo aí, você deveria usar o must, né? Ele está falando de um lugar e ele fala there, né, nesse lugar, each boy must spend his day in the desert. Ou seja, cada garoto deve, né? Olha só a ideia da obrigação, deve passar o dia no deserto. Portanto, each boy must spend, com essa ideia de obrigação. E depois, nesse último aqui, a gente tem um filme, e aqui ele traz o seguinte, né? Ele começa, is it a bird? Is it a plane? Or is it an angel? Né? E ele vai contar um pouquinho sobre o filme, e daí ele fala o seguinte, né? Olha só, part O or part angel. Can he help Michael to save his tiny sister and stick his broken world together again? Então, a ideia do can aqui com a ideia da capacidade. Então, lembrando que o can traz principalmente essa ideia da capacidade, o may,
a ideia aí da possibilidade, né? E a gente tem o must com a ideia da obrigação. Se você percebeu, né, você que fez essa tarefa direitinho, como teria de ser feito, você viu que tem várias palavrinhas em negrito. Portanto, essas palavrinhas fazia parte do exercício número 2. Então, ele trazia aqui a palavra em inglês, em negrito no texto, e a sua respectiva tradução. Portanto, relacionando aqui corretamente, a gente tem o seguinte: quando a gente fala em colar, consertar, a gente tem a palavrinha stick. Portanto, stick, colar ou consertar. Por isso, quando a gente tem um selo, né, a gente tem um sticker, né? Então, colar, consertar. Depois, o administrador ou carcereiro, a gente vai ter aqui a letra C, a ideia do warden, ok? Arregalar os olhos, a gente tem a letra A, eye popping, é popping, não popping, eye popping, então por isso letra A. Depois, semideuses, a gente tem a ideia de demigods, a ideia dos semideuses, e revelado, a gente tem a letra D, a ideia de unfold, né? Esse um prefixo negativo na língua inglesa, tá bom? Como eu disse anteriormente, a gente tem o can com a ideia de capacidade, também um pouquinho de permissão, dependendo do contexto, may com a ideia de possibilidade e permissão formal, né? E o must com a ideia da obrigação. E aqui a gente tinha uma série de citações e você tinha que usar o can, o may ou must. A letra A citação diz o seguinte: Generosity is giving more than you can, and pride is taking less than you need. Okay? On letter B, if there is a book you really want to read, but it hasn't been written yet, then you must write it. A minha favorita, né? Olha só, se é um livro que você realmente quer ler, mas que ele ainda não foi escrito, você deve escrevê-lo, né? Então, uma citação bem interessante aqui, não é? Olha só, o yet, os vindo no final da oração negativa de presente perfeito, com esse sentido de ainda. A letra C, get it down, take chances, it may be bad, but it's the only way you can do anything really good. Olha só que citação interessante também, né? Get it down, take chances, né? Ou seja, dá um tempo, dê uma oportunidade, né? Pode ser ruim agora, né? Tente, mas pode ser ruim. But it's the only way you can do anything really good. Ou seja, se você tentar, a tentativa é algo aí, é uma maneira de você realmente fazer algo bom, tá bom? Na letra D, a gente tem o must, né? One must be a little crazy to write a good novel, né? A ideia do one aqui, ele está indeterminando o sujeito. Como em inglês não tem oração sem sujeito, a gente usa esse one para indeterminar. Ou seja, deve-se ser muito louco aí quem ousa escrever um romance. Lembrando em novel como romance. A letra E, the best way to find out it if you can trust somebody is to trust them, né? Ou seja, a melhor maneira de descobrir se você pode confiar em alguém é confiando nessa pessoa, né? E a letra F, if you wanna be a writer, you must do two things, read a lot and write a lot, né? Então, se você quer ser um bom escritor, né? Você deve fazer duas coisas, ler muito e escrever bem. E essa é a verdade, né? Escreve bem quem ler muito bem, tá bom? Portanto, letra F, a ideia do must. Essa ideia conclusiva, né? De você deve, né? Essa obrigação que você tem, tá bom? Algumas citações interessantes. Muito bem. E aqui, nesse último exercício da tarefa, ele trazia comic strip e você tinha que usar o can, o may e o must para completar o terceiro quadrinho. E aí a menininha começa dizendo o seguinte: I'm having a good writing day. Ela estava feliz, estou escrevendo aqui um romance. E aí o Ben fala para ela: good for you, que bom para você, sucesso. E aí o mal sopra lá: so what? E daí?
E daí ele ainda complementa, né? Sure, it's going well now, but you know, that's just a fake, that you can't write that novel. Então ele começa a falar que isso é tudo falso, essa sua paz, essa sua tranquilidade é falsa, você sabe que não vai dar certo. E aí ela fica muito nervosa e ela grita, stop! I know that things may change tomorrow, but right now I'm having a good writing day, né? Ou seja, pode ser que amanhã, né, as coisas mudem. Pode ser a ideia da possibilidade, o may com a ideia da possibilidade. Mas agora eu estou tendo um ótimo dia escrevendo aqui o meu romance, né? E aí aquela voz do mal vai embora meio assustada. Tudo bem, gente simpática? Então, essa aqui foi a correção da tarefa. Muito bem. Feita, então, a correção da nossa tarefa, a gente vai agora para a página número 10. A gente tem aqui um texto do Roundup. Portanto, vamos lá para a página número 10, lá do seu livro. E aí você vai encontrar na página 10 um texto chamado Inspirational Reading for Children. E esse texto do Roundup vai trazer um escritor americano que faz aí, aliás, fez muito sucesso e faz muito sucesso, porque ele já faleceu, mas continua fazendo muito sucesso, que é o Dr. Seuss. Aqui no Brasil, a gente não conhece muito sobre o Dr. Seuss, mas para você ter uma ideia, o Dr. Seuss é mais ou menos para os Estados Unidos o que o Monteiro Lobato é aqui para os brasileiros, né? Ele é um autor infantil, mas do mais popular, um dos mais populares lá dos Estados Unidos, e ele já vendeu mais de 100 milhões de exemplares traduzidos para pelo menos 18 línguas, não é? Além de escrever sempre de um jeito muito bem-humorado, e ele era cartunista, portanto, todos os desenhos, as ilustrações que contém na sua obra, grande parte era feita por ele mesmo, pelo Dr. Seuss. E aqui na página 10, o texto aí, a nossa aula aqui, não é? Ela começa com algumas citações, porque na verdade o Dr. Seuss, ele é utilizado principalmente nas escolas de ensino infantil e fundamental 1, quando as crianças estão começando a ler, a aprender a ler. Então, o Dr. Seuss, ele é o iniciador aí das crianças em relação à leitura. Muitas crianças aprendem a ler utilizando aí os livros do Dr. Seuss, né? Então, são os primeiros livros das crianças americanas. Um livro famosíssimo é O Gato na Cartola, né? The Cat in the Hat, né? E ele tem aqui algumas citações. Olha só o que ele diz nessa primeira. The more that you read, the more things you will know, the more that you learn, the more places you will go. A ideia de que a leitura faz você viajar para muitos lugares, não é? Olha só essa outra citação aqui de um dos livros do Dr. Seuss. You can find magic wherever you look. Sit back and relax. All you need is a good book. Não é? Ou seja, livro é tudo que a gente precisa. E essa outra citação fala o seguinte: Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. Não é? Às vezes as perguntas são muito complicadas, mas as respostas, elas são simples. Então, Dr. Seuss, né? Ele nasceu aí, ó, 1904, né? 1904, e faleceu aí em 1991. É um escritor que já faleceu há um certo tempo, né? Um tempo relativamente longo já, mas continua sendo um dos principais escritores infantis americanos. Tem até um dia dedicado especialmente ao Dr. Seuss nos Estados Unidos. Como aqui no Brasil, a gente tem o dia do Monteiro Lobato, lá nos Estados Unidos tem o dia aí do Dr. Seuss. Olha só esse primeiro parágrafo que diz sobre ele, um pouquinho sobre a vida e a obra do Dr. Seuss. E ele fala o seguinte, que he was an American author, political cartoonist, poet, animator, book publisher and artist,
best known for authoring more than 60 children's books under the pen name Dr. Seuss. His work includes several of the most popular children's books of all time, selling over 600 million copies and being translated into more than 20 languages by the time of his death. Então veja, ele traz até uma nova informação do que eu dei lá no começo da nossa aula, né? Ele já vendeu aí mais de 600 milhões de cópias, livros traduzidos para mais de 20 línguas, e ele é aí um dos principais autores americanos, né? Então, olha só, quando ele fala his work includes several of the most popular children's book of all times, ou seja, é um dos principais escritores de literatura infantil dos Estados Unidos, tá bom? Agora eu vou colocar um videozinho e aí ele vai continuar a ler o texto e é legal o videozinho porque ele vai mostrando algumas imagens do Dr. Seuss enquanto ele vai fazendo a leitura desse texto, tá bom? Acompanhe aí para a gente conversar daqui a pouquinho. Inspirational reading for children. Dr. Seuss books should be the first steps to follow the reading road. Who was Dr. Seuss? The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you go. You can find magic wherever you look. Sit back and relax. All you need is a book. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. Theodore Seuss Geisel, March 2nd, 1904, September 24th, 1991, was an American author, political cartoonist, poet, animator, book publisher, and artist, best known for authoring more than 60 children's books under the pen name Dr. Seuss. His work includes several of the most popular children's books of all time, selling over 600 million copies and being translated into more than 20 languages by the time of his death. Some of his quotes about the importance of reading, the necessity of having a relaxing time in front of books are famous and have inspired lots of children and adults all around the world. This feeling has been developed since childhood, and the results are known in the adulthood. When people read, the development of creativity, ideas, and opinions about different subjects are expressed more easily at school, at work, and in social situations. Reading helps in all-round development of a person from his birth to death. It adds new sight to the eyes and new wisdom to the mind. Muito bem, então você pode acompanhar aí nessa segunda parte do texto, dizendo aí da grande importância, principalmente das citações feitas pelo Dr. Seuss em relação à importância da leitura e o que a leitura faz, qual é o papel da leitura no desenvolvimento do sujeito, no desenvolvimento da personalidade da pessoa, tá bom? Olha só, daí a gente tem algumas questõezinhas sobre esse texto. O que eu vou pedir para você é para você pausar a aula, você reler o texto agora, dá uma olhadinha nas partes principais, responda e depois você dá o play para você pegar a correção. Lembre-se que é nesse momento que você faz a leitura sozinho, que você mergulha aí nesse mundo do inglês, é que você mais aprende, tá bom? Então, dá uma pausa, faz essas 4 perguntinhas que você tem para responder e depois você volta para pegar a correção, tá bom? Bom, considerando que você já tenha feito, a letra A diz o seguinte: What has inspired lots of children and adults all around the world? Então, de acordo com o texto, a gente tem Dr. Seuss Books, ok? Ou seja, os livros do Dr. Seuss, ok? Na letra B, Who was Dr. Seuss? Está lá logo no comecinho do nosso texto, né? He was an American author, political cartoonist, poet, animator, book publisher and artist, não é? Então veja só quantas coisas, né? Então
a ideia do autor americano, um cartunista político, porque ele também criticava, né, nos seus textos as nuances políticas dos Estados Unidos, além de ser aí um animador e aí, né, uma pessoa aí muito famosa no mundo aí das letras. Na letra C, what does the habit of reading add to the reader, né? Ou seja, o que o hábito da leitura acrescenta ao leitor, não é? Então, a gente tinha aqui nessa página 11 mesmo a resposta, né? Olha só. It adds new sights to the eyes and new wisdom to the mind, né? Essa é só uma possibilidade. Claro que dentro do texto você tem várias possibilidades de respostas, mas é isso. A ideia de que o hábito da leitura traz aí novas visões para o leitor, ou seja, amplia a mente, traz um conhecimento maior, a ideia da ampliação da mente do leitor. E na letra D, what happens when people read? Então, when people read, the development of creativity, ideas and opinions about different subjects are expressed more easily, não é? Então, essa é a principal ideia que a gente tem, né? Principalmente esse desenvolvimento aí na escola, no trabalho e nas situações sociais, não é? A gente tinha justamente aqui, olha só, nesse parágrafo a resposta, né? When people read, the development of creativity, ideas and opinions about different subjects are expressed more easily, né? Então, quando a pessoa lê, o desenvolvimento da criatividade, das ideias, das opiniões, elas acontecem de maneira mais abundante. E essa pessoa consegue aí, nas situações de interação, ter aí um melhor relacionamento com as pessoas, tá bom? Então, aqui um pouquinho mais sobre o Dr. Seuss, tá bom? Depois, nesse exercício número 2, ele traz um quadrinho, ele traz algumas palavrinhas para a gente completar esse texto, falando também um pouco da importância do Dr. Seuss. E aí, eu vou fazendo com você. Ele fala o seguinte, nesse primeiro espaço, ele diz o seguinte: to celebrate Dr. Seuss' birthday, the National Education Association coined Read Across American Day to motivate kids to read. What better place to start building your own child's love of reading than with a classic Dr. Seuss story, não é? Lembrando que a ideia da story como aquela coisa, aquele algo fictício, tá bom? Então a gente tem create, motivate kids and reading a classic, ok? Seguindo, aqui a gente vai ter o seguinte, olha só. Among lots of titles written by Dr. Seuss, the last book, Oh, The Places You Will Go, published before his death in 1991, features the inspirational messages of exploration and self-discovery. Every children who reads it will feel encouraged to succeed, a sensation that exists inside any of us. Então aqui ele está falando do último livro publicado pelo Dr. Seuss antes da morte dele, em 1991, e traz aí, né, a característica principal é aquela mensagem inspiradora, né, da exploração da pessoa mesma, a sua autodescoberta. Ele fala que toda criança que lê se sentirá encorajada, né, ao sucesso, né? Por isso que ele fala, all the places you will go, tá bom? Ou seja, todos nós aí temos, né, essa sensação aí de ser bem-sucedido na nossa vida. Por isso, esse livro em especial traz essa mensagem principal para as crianças, para os leitores, tá bom? Depois, aí, nesse outro parágrafo, o último parágrafo, ele diz o seguinte: The National Education Association, NEA, represents public schools teachers, retired educators, and college students preparing to become members and
The National to fulfill the promise of public education to prepare every student to succeed in a diverse and in an independent world. It's quite a considerable mission, isn't it? Então, ele está trazendo aqui a informação, né, da Associação Nacional para a Educação, é um órgão aí dos Estados Unidos que representam os professores, sejam eles professores ativos, os educadores que já estejam aposentados e também uma organização que representa os estudantes das universidades que estão se preparando para se tornar professores. E aí, né, The National Education Association, lá ele fala que tem mais de 3 milhões de membros, né? A principal missão, né, dessa organização é aí preparar os professores para que todos possam ser aí desenvolvedores, né? Fazer com que esses professores desenvolvam cada vez melhores os seus alunos, tá? Então, por isso que ele fala que é uma missão considerável, não é verdade? É isso que diz aí esse nosso texto, tudo bem? Então, gente, esse foi aí o nosso roundup para você descobrir um pouquinho mais sobre quem foi Dr. Seuss. Então, quando você ouvir Dr. Seuss, Cat in the Hat, você já sabe quem foi o Dr. Seuss. Por exemplo, tem aquele clássico, né? One fish, two fish, three fish, red fish. E aí também um clássico do Dr. Seuss, tá bom? Bom, eu deixo agora para você, it's your turn, para você pensar um pouquinho sozinho aí na sua casa, a tarefa número 27, tudo bem? Tarefa número 27 começa com um texto e você tem algumas questões de interpretação de texto e depois no exercício número 2, um exercício para você usar o could, should, might and had to, né? Lembra que o could a gente usa para falar sobre capacidade que você teve no passado para fazer alguma coisa. O should, quando você está dando um conselho para alguém. O had to é quando você vai falar sobre uma obrigação de algo que você teve de fazer no passado. E o might, quando a gente está falando daquela possibilidade remota, tá bom? Então, pensa um pouquinho nessa tarefa e a gente corrige no dia da nossa live. Tudo bem, gente bonita? Obrigado, nono ano, pela participação na aula de hoje. Se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre o Dr. Seuss, acesse o YouTube. O YouTube está cheio aí de informações sobre o Dr. Seuss, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau!